O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi ao Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No instante de silêncio, vamos acalmando o nosso coração, a nossa mente, e peçamos ao Espírito Santo de Deus que venha habitar dentro de nós e nos faça compreender aquilo que Jesus, aquilo que Deus quer plantar dentro do nosso coração no final desse encontro, desse despertar, em que nós estamos finalizando com essa Santa Missa. Abra seu coração e peça ao Senhor que Ele venha te orientar pelos caminhos corretos, para que Ele venha habitar dentro do seu coração e nele fazer morada para a sua salvação, para que você cumpra a vontade do Senhor sempre em sua vida. Vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito. Vamos repetir. Vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito. As mulheres. Vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito. Homens. Vem, Santo Espírito, vem, Santo
Amém. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é uma alegria estar aqui com vocês no término desse retiro que vocês estão fazendo. Nós estamos já aproximando também do término da Quaresma, que é este tempo de conversão, que é este tempo de arrependimento para as nossas vidas. E eu tenho certeza que nesse retiro vocês puderam aprofundar bastante sobre essa mudança de caminho que todos nós somos convidados a viver. Nós estamos aproximando já da Semana Santa e nós somos convidados a olhar para dentro de nós e nos perguntarmos: será que eu converti o meu coração? Será que eu tive uma mudança de vida, me direcionando pela vontade do Senhor, pelos caminhos corretos? Ou será que eu continuo da mesma forma, naquela mesmice de antes? Se nós continuamos nessa mesmice, nós somos convidados a nos alimentarmos dessa palavra de Deus, deste banquete eucarístico que nos é oferecido hoje, pedindo essa força de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, para que nós caminhemos sempre fazendo a vontade do Senhor na nossa vida. É algo difícil, não é algo tão simples, mas é possível à medida que a gente confia, que a gente se entrega a Deus. E nós fomos convidados nessa liturgia, como em toda a Quaresma, a fazermos a experiência do perdão, a experiência da misericórdia. Hoje a palavra de Deus vem nos falar fortemente no nosso coração que nós precisamos de oferecer uma nova chance para os nossos irmãos e as nossas irmãs que, sobretudo, nos ofenderam algum dia em nossas vidas. Nós sabemos que diversas vezes chegam pessoas até nós que falam palavras maldosas, palavras que nos machucam, e o Senhor vem nos pedir de repente que nós perdoemos estes nossos irmãos, que nós mudemos a nossa concepção em relação a eles, que nós esqueçamos o pecado que cometeram contra nós. Então, a liturgia vem nos falar através da leitura do profeta Isaías que Deus é esse Pai de misericórdia, que é este Pai de amor, que olha para a necessidade de cada um de nós e sente compaixão da gente. É um Deus que quer e se preocupa com a nossa vida, que quer nos libertar para a vida. E é por isso que nós somos convidados a fazer essa experiência de uma vida nova, e esquecendo tudo aquilo que de errado nós fizemos, Não que não tenha sido errado, mas somos convidados a fazer essa experiência de esquecer o pecado na nossa vida para viver uma vida diferente, para vivermos uma vida nova, uma vida em Deus. Muitas vezes nós não conseguimos fazer essa experiência e ficamos olhando para o nosso pecado com saudosismo, Nós ficamos remoendo a nossa vida passada de pecado, principalmente quando o pecado é do outro. Quando o outro nos ofende, a gente fala que esqueceu, mas acaba que a gente guarda aquilo no coração. Isso se chama rancor. Rancor a gente não deve ter nunca esse sentimento. Peçamos a Deus que Ele nos livre desse sentimento, que Ele vai nos destruindo interiormente. Então nós somos convidados a nos curarmos. E de que forma que nós vamos nos curar? Através da escuta daquilo que Deus tem para falar na nossa vida. Por mais que a gente não acredite, que a gente não creia, Deus está falando na vida de cada um de nós. E se a gente não está escutando, é porque a gente não está dando espaço para Deus tocar no nosso coração. Deus fala conosco e nos alimenta na Eucaristia. Deus fala conosco no sacramento da confissão. Ele nos oferece o seu perdão, a sua misericórdia. E quantos de nós não temos a coragem de aproveitar desse sacramento para nos aproximarmos de Deus e dos nossos irmãos que pecaram contra nós? Então essa é a experiência de cura que nós somos convidados a fazer através do sacramento da confissão. Muitas vezes
nós não conseguimos sentir o perdão de Deus dentro de nós. É porque nós não fizemos uma experiência sadia da confissão deste sacramento, que é tão precioso para cada um de nós. Porque não é o sacerdote que está perdoando, é o instrumento. Quem perdoa, quem te ouve naquele momento da confissão é o próprio Deus. É Deus que está agindo na sua vida, é Deus que está te libertando do seu pecado, é Deus que está te oferecendo uma oportunidade de viver uma vida nova a partir daquele momento da confissão. Então são 3 os passos para uma boa confissão. Primeiro, nós pedimos o perdão a Deus, que sempre vem com aquele amor de Pai misericordioso que nós ouvimos domingo passado, nos abraçando e nos perdoando sempre. Depois nós devemos pedir o perdão para os nossos irmãos, oferecermos o nosso perdão aos nossos irmãos. E depois, o terceiro passo é nós perdoarmos a nós mesmos. É nós deixarmos que Deus assuma as rédeas da nossa vida, que Ele venha conduzir todos os nossos passos. Por mais difícil que seja fazer essa experiência de perdão, a gente precisa pedir essa graça para Deus, porque é Deus quem vai nos conceder perdoar a nós mesmos. Perdoarmos a nós mesmos. E nós ouvimos nesse Evangelho um relato muito bonito do perdão que é oferecido à mulher adúltera. Então, ela fez essa experiência do perdão na sua vida, nesses 3 passos que nós falamos. Mas esse Evangelho tem muito mais a nos falar para nós cristãos, seguidores de Jesus Cristo. Jesus, no início do Evangelho, Ele estava fazendo uma experiência semelhante à que vocês estão fazendo aqui, de se retirar, de se colocar na presença de Deus. Jesus, Ele sobe no alto monte, o Monte das Oliveiras, para se colocar na intimidade com o Pai, para pedir que o Pai venha restabelecer as suas forças para a lida, para Ele continuar a curar as pessoas, a perdoar as pessoas, a transbordar esse amor que vem de Deus. Quando a gente se retira e faz essa experiência do amor de Deus na nossa vida, a gente transborda de amor na vida dos nossos irmãos e irmãs. A gente transborda de amor na nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que nós vamos, estejamos. Então nós somos convidados a, como Jesus, sairmos daqui e transbordar este amor do Pai que nós experienciamos na nossa vida durante esse retiro. E Jesus então ele desce do monte e ele vai para o templo. O templo, eu não sei se vocês sabem o significado dele, mas é um lugar do ensinamento, é um lugar de ensinamento, é um lugar de catequese. Então Jesus ele vai para ensinar aquelas pessoas que estão nas sedentas de conhecimento na sua vida. E de repente, estando Jesus sentado ensinando, porque os mestres ensinavam sentados, Jesus estava lá ensinando e de repente chega aquele grupo de cabeças duras que apresentam aquela situação da mulher que está em pecado de adultério. E eu pergunto para vocês, qual que é a pena para esse pecado de adultério? Apedrejamento. É o quê? Morte por apedrejamento. Então essa mulher já estava condenada à morte pela lei de Moisés. E aqueles fariseus, aqueles doutores e mestres da lei, eles queriam testar Jesus. Por quê? Porque se Jesus fosse contra a lei, naquele momento, falando para não apedrejarem aquela mulher, Jesus certamente iria preso, ele também seria morto por desobedecer aquela lei vigente naquela época. E, por outro lado, se Jesus obedecesse então aquela lei, ele estaria indo contra o próprio coração misericordioso do Pai, sobre a misericórdia, sobre o perdão que ele tanto pregou durante toda a sua vida. Então Jesus, sabiamente, ele se recolhe, ele se agacha e começa a escrever com o dedo no chão, pensando no que ele vai falar para aquele povo, para aquela gente
né? Um público tão diferente, a mulher que está quase morrendo. Os fariseus, doutores da lei, querendo pegar Jesus de qualquer forma e acusá-lo. E aquele povo lá que está perdido, que não sabe qual rumo seguir na vida, qual ensinamento aderir para a sua vida. Então Jesus, depois de tanta insistência daqueles fariseus e doutores da lei, ele se levanta e diz aquela sábia mensagem: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então vejam vocês a sabedoria de Jesus e a experiência da misericórdia que aquela mulher certamente presenciou naquele momento. Aquela mulher que estava machucada pelo seu pecado, que estava ferida, que estava humilhada no chão diante de toda aquela gente. Com certeza ela não estava feliz com aquela situação, porque ela estava magoada, machucada, ela precisava ser curada. E Jesus então restabelece a vida dessa mulher neste momento, de modo com que aqueles que a acusavam começam a sair um por um, porque eles perceberam que eles também tinham pecado na vida deles. Muitas vezes nós agimos condenando os nossos irmãos e irmãs, e até mesmo dentro da igreja. A gente vem para a igreja, se alimenta da palavra do corpo do Senhor, e a gente fica apontando o dedo para as pessoas, dizendo que elas estão no caminho errado, mas a gente esquece de olhar para a nossa própria vida, para as nossas próprias atitudes, e vivermos a conversão e o arrependimento que nós somos convidados pela palavra de Deus. Então eles vão saindo e Jesus fica sozinho com aquela mulher, ainda no chão. Parece que ainda ela estava numa situação de miséria, ela não estava convencida de que havia sido perdoada. E Jesus diz para aquela mulher as palavras que vão reerguê-la: mulher, se ninguém aqui te condenou, eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. E esse vai e não tornes a pecar significa muito na nossa vida. É isso que a gente ouve durante a confissão. A última coisa que se ouve na confissão é isso: vai e não tornes a pecar. Isso significa, minha gente, a conversão, a mudança de atitude, a mudança de vida que nós estamos assumindo diante de Deus, né? Diante do sacerdote, diante de Deus. O compromisso que a gente assume diante de Deus é algo muito sério. Então essa mulher consegue o perdão de Jesus, o perdão do seu próximo e o perdão de si mesmo. Que nós possamos, na nossa vida, na nossa caminhada de fé, nos colocarmos sempre neste caminho de conversão, de arrependimento, pedindo para que Deus conduza os nossos passos, principalmente que nós passemos mais a amar a cada um de nossos irmãos e irmãs, ao invés de condená-los e julgá-los.